Veja que questão interessante. Em pacientes com hanseníase, a lesão do nervo facial pode causar qual manifestação? A. Dificuldade para mastigar. B. Sensação de pressão atrás dos olhos. C. Incapacidade de fechar completamente os olhos. E D. Aumento da salivação. Antes de responder esta questão, eu vou discutir um pouco sobre a anatomia do nervo facial e as suas funções. Muitas pessoas apenas recordam dos ramos motores do nervo facial. E nós temos 5 ramos motores pro nervo facial. Este nervo, ele, ao passar pela glândula parótida, ele acaba bifurcando em 5 ramos, que são o ramo temporal, que vai inervar o músculo frontal, o orbicular do olho, o corrugador do supercílio, o ramo zigomático, que vai inervar o músculo orbicular do olho, o ramo bucal, que vai inervar o orbicular, só que da boca, o bucinador e o zigomático, o ramo marginal da mandíbula, que vai inervar outros músculos, o depressor do lábio inferior, o depressor do ângulo da boca e o mentoal, e o ramo cervical, que vai inervar o músculo platisma. E aqui a gente tem um desenho destes 5 ramos motores do nervo facial. E aí, o que é o mais clássico? O nervo facial é um dos principais acometidos na face pela bactéria da hanseníase. E a gente destaca muito a questão do lago oftalmo. O lago oftalmo, o que é? O paciente, ao piscar, se ele tiver comprometimento do nervo facial, ele pode ter esta manifestação. Ele vai ter uma fenda no olho. Ele, ao piscar, ele não vai conseguir fechar completamente as pálpebras. E esse lago oftalmo, essa fenda, ela pode ser classificada como um lago oftalmo discreto, se tiver até 3 milímetros, moderado, se tiver entre 3 e 5 milímetros, e grave, se tiver mais de 6 milímetros. E esta fenda, essa abertura que acaba tendo nas pálpebras quando o paciente pisca, pode aumentar o risco de infecções, de ressecamento, de ulceração ocular. É um quadro muito sério, muito grave, que geralmente marca quadros avançados de hanseníase. Então a resposta para essa questão seria a alternativa C, incapacidade de fechar completamente os olhos. Mas esta resposta única seria correta se a pergunta estivesse falando qual que seria a principal manifestação, a mais comum manifestação da lesão do nervo facial na hanseníase. Só que vale destacar que o nervo facial tem outras funções. Além dessa função de controlar os movimentos da mímica facial, o nervo facial ele tem ramos envolvidos no paladar para os 2/3 anteriores da língua e também na produção de lágrimas, e tem pequenos ramos envolvidos na moderação da nossa sensibilidade ao volume do ruído, pela inervação do músculo estapédio e vários outros músculos que não estão envolvidos diretamente na mímica facial. Então, além daqueles ramos motores para controle da mímica facial, o nervo facial tem outros ramos e ele controla outras funções na nossa face. Então, além do lago oftalmo, outras consequências para o acometimento do facial: irritação e ressecamentos ocular e nasal, com possibilidade de aparecimento de ulcerações, diminuição da acuidade visual, perda da gustação nos 2/3 anteriores da língua, dificuldade de audição pelo possível acometimento do músculo estapédio e também alteração na função do músculo bucinador, que é o músculo das bochechas. Isso faz com que o paciente possa ter dificuldade em mastigar. Então, essa questão tem duas alternativas corretas: dificuldade para mastigar, que é menos comum, e a incapacidade de fechar completamente os olhos, o lago oftalmo, que é o que é mais marcante na hanseníase. Como considerações finais para essa questão, lembrar sempre de investigar criteriosamente a hanseníase em pacientes com neuropatia. As manifestações clínicas da hanseníase são muito variadas. É importante que todo profissional da saúde tenha conhecimento do grande espectro da doença. A importância do acompanhamento multidisciplinar do paciente, avaliação fonoaudiológica, avaliação oftalmológica, avaliação otorrinolaringológica. O lago oftalmo é uma manifestação tardia da hanseníase. Pacientes com lago oftalmo demoraram muito tempo para ter o diagnóstico de hanseníase, perderam a oportunidade do diagnóstico precoce. É possível que outras pessoas do convívio desse paciente com lago oftalmo também tenham a hanseníase, e lembrar de ampliar a investigação de comunicantes. Os números oficiais da hanseníase, né, e os números reais, aquela imagem que eu adoro de apresentar.
Os números oficiais mostram que os casos estão diminuindo, mas o problema não é a falta de notificação, é a falta de diagnósticos precoces. Infelizmente, nós temos uma capacidade muito pequena em diagnosticar a hanseníase precocemente. Quando eu falo nós, é nós como um país como um todo, o Brasil como um todo, os profissionais como um todo de todo o país. Não é à toa que a gente vê tantos, mas tantos pacientes com grau de incapacidade no momento do diagnóstico. E aí eu convido você a se inscrever em todas as minhas redes sociais, já sentar o dedo no like, curte aqui esse vídeo e salve pra gente, para você não perder nenhum outro conteúdo. Amanhã vai ter uma nova questão e até o próximo vídeo.